Há dois reforços especulados no São Paulo, em relação a Ganso e também o volante Nilton do Botafogo. Para colocar um ponto final nas especulações envolvendo o Thiago Almada e o futebol brasileiro, fala também sobre Arboleda, que contra-atacou o tricolor. O que você acha dessa atitude? Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o São Paulo pode contratar Paulo Henrique Ganso e o volante Nilton do Botafogo interessa? Duas especulações que surgiram ao longo da semana. Antes de gravar esse vídeo, conversei por WhatsApp com a fonte do Departamento de Futebol de São Paulo e quero trazer todos os bastidores dessa história. Primeiro, em relação a Paulo Henrique Ganso. Você vai lembrar que assim que surgiu a especulação, no dia em que o São Paulo se classificou contra o Boston River, troquei mensagens com o dirigente do São Paulo e ele falou: se o Ganso já tem algo fechado com alguém, não é com a gente. Pois bem, ao tomar conhecimento de que o meia está de saída de graça do Fluminense, houve uma reunião interna com o Rui Costa, Dorival Júnior, Rafinha e outras pessoas do departamento de futebol. Vale a pena ou não investir no Ganso? O tricolor desistiu de abrir conversas, de iniciar uma relação por conta de dois motivos. Primeiro, a idade do Ganso, 36 anos. E as últimas experiências do São Paulo com veteranos não foram bem sucedidas, é só lembrar os casos de Oscar e Lucas Moura. O salário do Ganso também não é uma facilidade. Apesar de o Flu topar negociá-lo de graça, haveria a necessidade de assumir os 700 mil reais por mês a que tem direito o Paulo Henrique Ganso no tricolor carioca. Diante desse cenário, São Paulo descartou a contratação do meio-campista que já havia feito em outros tempos sucesso pelo São Paulo. Em relação a Nilton, volante revelado na base do Botafogo, viveu bons momentos na temporada passada, nessa temporada perdeu um pouco de espaço, especialmente depois da troca no comando técnico. E diante desse cenário, o Nilton foi oferecido ao São Paulo. O tricolor gosta do nome, entende que pode ser um acréscimo para essa função de primeiro volante. São Paulo também concorda em pegá-lo por empréstimo, aceitando uma obrigação de compra, mas falta que São Paulo e Botafogo se acertem em relação ao valor dessa obrigação de compra. O tricolor gostaria de ter essa obrigação por 3 milhões de euros. O Botafogo exige 5 milhões de euros se houver um entendimento entre as partes. O acordo será selado. Hora de falar sobre a seleção brasileira. Estão definidos os números dos atletas para a Copa do Mundo. E como já era de se imaginar, Neymar vai vestir a camisa 10. O Neymar ficou com a 10, o Vinícius Júnior, que usava 10, voltou a ser 7 e o Rafinha passou a vestir a camisa 11. O Matheus Cunha, quem herdou a 9. Quero contar para vocês do 1 ao 11 os números escolhidos pela CBF. Na teoria, se tivesse todo mundo à disposição, imagino que essa seria a seleção de Carlo Ancelotti, com o Alisson no gol, vestindo a 1, Wesley 2, Gabriel Magalhães 3, Marquinhos 4 e Alexandro 6. Casemiro 5, Bruno Guimarães 8, Vinícius Júnior 7, Neymar 10, Matheus Cunha 9 e Rafinha com a camisa 11. Importante contar que a seleção brasileira se despede do Brasil nesse domingo com um amistoso diante do Panamá no Maracanã. Expectativa de casa absolutamente abarrotada, a seleção que joga com seu time titular, exceção aos dois zagueiros, o Gabriel Magalhães e o Marquinhos, que estavam jogando aqui em Budapeste a final da Champions. Importante registrar que antes da abertura da Copa, o Brasil ainda faz mais um amistoso em território americano contra o Egito. Registrar que perguntaram ao Carlo Ancelotti se ele convocaria o Neymar, sabendo que o atacante tem uma lesão de grau 2 na panturrilha. A resposta do italiano foi bem interessante. Abre aspas, se minha avó tivesse rodas, ela seria um carro. Faz sentido. Só para completar, registrar também que o Ancelotti foi perguntado sobre o que espera em relação à parte física do Neymar. Abre aspas para o técnico da seleção. O Neymar está trabalhando bem, está animado. Pensamos que ele pode se recuperar para a primeira ou segunda partida da Copa. Não temos dúvida de que não vamos trocar ninguém. Posicionamento oficial do treinador da seleção, acabando com qualquer especulação de que o Neymar poderia voltar das Copas sem entrar em campo. Hora de falar sobre Arboleda, que resolveu contra-atacar o São Paulo. Só a hora que não foi das mais inteligentes. Pois bem, o Arboleda notificou o tricolor pedindo sua reintegração em 48 horas. Inclusive, o Arboleda exige que o São Paulo faça o anúncio através de seus canais oficiais de que o zagueiro equatoriano foi reintegrado completamente e não vai mais treinar de forma separada.
na avaliação do Arboleda, há um prejuízo quando ele treina separado do restante do elenco. O São Paulo já se defendeu, afirmando que ele treina em horários alternativos por ter voltado abaixo fisicamente depois de 30 dias de sumiço. Você vai lembrar que ele se ausentou e viajou para o Equador sem dar qualquer explicação. Por que eu falei que esse pedido na justiça foi completamente fora de hora? Porque o São Paulo nesse final de semana enfrenta o Remo e sai para um período de férias. Então, qual é a lógica de o Arboleda pedir agora que treine com o restante do elenco, levando em consideração que todo o elenco, a partir de segunda-feira, estará de férias e só retorna em quase um mês, até porque, por conta da Copa do Mundo, os torneios por aqui serão paralisados. Já uso o espaço para comentário para opinar a respeito de mais essa iniciativa do zagueiro equatoriano. Você concorda? Acha maluquice? O que você faria com ele se fosse o presidente do São Paulo? Tô curioso para saber a sua opinião, beleza? O Palmeiras tem um caminho mais fácil do que o São Paulo, mesmo o Verdão estando nas oitavas de final da Libertadores e o São Paulo nas oitavas de final da Sula. Esse debate surgiu através de um depoimento do André Plihal, excelente jornalista que é apresentador nos canais ESPN. Plihal disse o seguinte, abre aspas, se o Palmeiras estivesse na Sul-Americana e caísse no mesmo chaveamento do São Paulo, teria mais dificuldade de ser campeão da Sul-Americana do que vai ter de chegar à final da Libertadores da América. Frase é muito forte, parece maluca, mas se você for olhar bem pros confrontos, eu tô para dizer que eu concordo com o Plihal e gostaria que você usasse o espaço para comentários para opinar também. Mas antes, bora entender os adversários de um e os adversários de outro. O Palmeiras caiu de um lado da chave na Libertadores sem os grandes bichos papões, como por exemplo o Flamengo. O Verdão enfrenta nas oitavas o Cerro Porteño e pode ter nas quartas Mirassol ou LDU. Na parte de baixo, também desse lado da Libertadores, os adversários são Platense, Coquimbo Unido, Fluminense e Rivadavia. A tendência é que o Palmeiras, se tudo correr dentro da normalidade, vence o Cerro nas oitavas, pegue a LDU nas quartas e possivelmente o Fluminense na semi. Já o São Paulo, na Sul-Americana, pega Grêmio ou Bolívar nas oitavas de final. Pode ter o Boca Juniors nas quartas de final e o River Plate na grande semifinal. Tire suas próprias conclusões, só não esqueça de usar o espaço para comentário para registrar o que você pensa do tema, beleza? Agora sim, bora de notícias. Quero começar falando que Arthur, atacante que pertence ao Botafogo, foi emprestado ao São Paulo, garantiu que pretende seguir no tricolor no segundo semestre. A única possibilidade dele não ficar, até porque seu empréstimo termina em dezembro, é em caso de proposta do exterior. Importante registrar que o Arthur deixou excelente impressão desde que foi contratado pelo São Paulo. Hora de falar sobre o São Paulo. Que história é essa de que o herdeiro da Ferrari e da Juventus da Itália pode comprar a SAF do São Paulo? Antes de dar esse contexto, só contar que nessa quarta-feira, Diego Fernandes, empresário são paulino, se reuniu com o presidente Arrim Assis e levou uma série de pessoas que têm relação com essas conversas. A ideia do Diego é transformar o São Paulo numa SAF. Ele quer convencer o presidente tricolor da necessidade. Tem alguns números que de fato causam preocupação. O São Paulo tem 428 milhões de reais de dívidas vencendo nesse ano e não há grana para tal pagamento. Isso sem falar nos juros da dívida que consomem do São Paulo cerca de 125 milhões de reais por temporada. Mas não para por aí. O tricolor, por conta daquele esquema de sustentabilidade da CBF, precisa alterar consideravelmente dois enormes problemas. O primeiro, o déficit operacional não pode ser superior a 2,5% em cada um dos clubes que disputam o futebol nacional. O São Paulo hoje tem 39% de déficit. Já o custo do elenco tem de ser até de 70% das receitas. O custo do São Paulo hoje gira na casa dos 90% das receitas com o seu departamento de futebol. Diante desse cenário, se não houver mudanças, São Paulo começará a ser punido. E é baseado também nisso que Diego Fernandes e um grupo grande de empresários tenta convencer os dirigentes do São Paulo que o clube precisa virar uma SAF. Nessa reunião de quarta-feira, Diego Fernandes entrou em contato com um integrante da família Agnelli, uma das mais ricas do mundo. Os caras dominam absolutamente tudo na Itália. São, entre outras coisas, donos da Ferrari e da poderosa Juventus. Durante a reunião, houve um contato do Diego com esse herdeiro da família Agnelli, que chegou até a trocar algumas palavras com o presidente Arrim Assis. Não há proposta na mesa, não há nada oficial, somente um interesse prévio, embrionário, de um herdeiro da família Agnelli na compra da SAF do São Paulo. O que o presidente Arrim Assis sugeriu? Que esse grupo, autorizado por ele, inicie um estudo para saber quanto o São Paulo vale, para a partir daí iniciar tratativas dentro do conselho
cogitando mais para frente a venda da SAF tricolor. Você, São Paulino, que pensa da ideia, já usa o espaço para comentário, tô curioso para saber sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Quem pode ser candidato à presidência do São Paulo? Esse assunto já tem pegado fogo nos bastidores do tricolor. Você sabe, há uma eleição para presidente marcada para dezembro. Na teoria, seria o fim do mandato de Júlio Casares, mas o ex-presidente precisou renunciar para não sofrer o impeachment e a RIMACIS assumiu de forma interina. Macês já deixou bem claro para pessoas mais próximas que vai tentar a reeleição, mesmo mudando seu discurso lá atrás, quando ele assume no lugar do Júlio Casares, ele garantiu que ficaria apenas nessa temporada e repassaria o bastão. Pois bem, com o Macês garantido, concorrendo pela situação, resta saber quais serão seus adversários na eleição de dezembro. A gente pode ter 1, 2 ou até 3 candidatos. O mais natural seria de que Vinícius Pinotti, que é um dos donos da Natura, seria o grande nome da oposição e o mais forte candidato à eleição, para bater, inclusive, o RIMACIS. Pinotti teve papel importante na política recente do São Paulo, chegou a colocar dinheiro, empresário bem-sucedido, de bom poder aquisitivo, mas o Pinotti tem relutado a ideia de ser candidato. E foi o próprio Pinotti quem, nos últimos dias, trabalhou para que Rogério Caboclo, ex-presidente da CBF, assumisse a condição de candidato da oposição. Caboclo, que você lembra, foi presidente da CBF, mas em 2021 acabou caindo depois de denúncias de assédio moral e assédio sexual. Se o Caboclo não conseguir embarcar na sua candidatura, é possível que o Pinotti reassuma esse status de o favorito na eleição. Não dá para descartar também que o filho de Marcelo Portugal Gouveia, o Marcelo Marcucci Portugal Gouveia, seja candidato. Ele vem acenando com essa possibilidade já há algum tempo e nesse momento há dentro do grupo dele um bastidor importante para que ele seja um dos candidatos. O que você pensa sobre a política do São Paulo? Você tem gostado dos últimos meses do tricolor? Use o espaço para comentário e dê uma nota de 0 a 10 para a RIMACIS como presidente São Paulino.